Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre esperança inabalável. Esperança inabalável é o título da mensagem de hoje. Olha só que arte legal. Esperança inabalável. Esperança é uma palavra que eu acredito que nós precisamos, ainda mais esperança inabalável, para os dias em que nós vivemos. Que ano imprevisível! Quantas mudanças nós tivemos esse ano? Mudanças econômicas, notícias difíceis de serem digeridas, planos que fizemos e não aconteceu da forma que nós imaginávamos, sonhos que nós colocamos e não aconteceu conforme nós tínhamos esperança. Eu acredito que ter uma palavra acerca de esperança inabalável, principalmente para um tempo como esse que estamos vivendo, é essencial. Eu não quero falar com vocês hoje sobre esperança em um lugar, porque lugares mudam. Eu não quero falar com vocês sobre esperança em um plano, porque o homem pode fazer planos, mas muitas vezes não acontece conforme nossos planos. A última palavra vem do Senhor. Eu quero falar para vocês hoje que esperança é um nome. Esperança é uma pessoa. Muito além de planos, sonhos, desejos, lugares, esperança é uma pessoa. Eu quero ler com vocês Jeremias, profeta Jeremias é quem escreve essas palavras inspirado no Espírito Santo, dizendo uma palavra profética ao povo. Jeremias capítulo 29. O que eu vou ler para vocês, muito provavelmente, talvez seja o versículo favorito seu. O versículo que você já leu várias vezes. Talvez é a primeira vez que você lê essas palavras e essas palavras já conectam o seu coração. Jeremias 29, 11. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O contexto em que o povo ouve essa palavra de Deus é um contexto em que o povo está debaixo de cativeiro. Parece que diante de tantas circunstâncias difíceis, eu fiz um plano, eu queria que acontecesse conforme o meu plano. Até esse momento da minha vida eu já deveria ter realizado isso, aquilo outro. Eu queria que o diagnóstico médico fosse diferente, eu queria que o resultado das orações fosse exatamente como eu quis. O povo, ele estava passando por um tempo difícil como nós, em 2025. Ele ouve essa palavra de Deus, declarada pelo Senhor. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Que planos são esses? Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E vai acontecer o que a partir disso, dessa realidade? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão. Observem, vocês procurarão quem? Vocês o Senhor fala, procurarão a Ele, vocês me procurarão. E me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E quem vai fazer isso? Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei. Declara quem? O Senhor. A esperança inabalável que nós precisamos em nossas vidas tem um nome. E o nome dele é Jesus. Eu lembro quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus,
Eu lembro exatamente dos primeiros sonhos meus com Jesus. Eu lembro das primeiras visões, os primeiros planos meus com Jesus. Eu lembro do primeiro planejamento ministerial. O primeiro ministério que eu comecei a liderar foi o ministério de adolescentes na Igreja Nazareno Central de Campinas. Eu lembro dos planejamentos ministeriais, eu lembro de tudo isso. Mas sabe o que eu lembro mais de tudo? É que todos eles tinham apenas um objetivo. Eu lembro de eu caminhar e ser exatamente esse versículo que ele traçava o caminho do meu coração. Eu lembro de eu caminhar e eu pensar, eu só quero uma coisa, é uma coisa somente que eu quero, nada mais. Eu só quero viver a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos. Somente uma coisa eu quero. Eu quero ler para você exatamente o que tem traçado o meu coração desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Com certeza está entre os meus versículos favoritos. Salmo 27, versículo 4. O rei Davi diz essas palavras. O rei Davi, ele que sabia muito bem o que são planos frustrados, ele que sabia que recebeu a unção de Samuel para ser o próximo rei de Israel, mas agora estava sendo perseguido por Saul. O rei Davi, que sabia o que são guerras, o que sabia que são tristezas, receber más notícias, morte. O rei Davi que sabia tudo isso, ele escreve essas palavras: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Eu lembro do objetivo do meu coração, eu só quero uma coisa, eu quero Jesus. E eu quero que esta casa, que é templo do Espírito Santo, seja a casa onde Ele habite, e aqui dentro eu possa falar com Ele. Sabe onde é o lugar em que nós temos mais céus abertos ou fechados em nossas vidas? Não é um lugar físico em que você abre os olhos e você vê talvez o leste para o oeste. O maior lugar de céus abertos está entre as suas duas orelhas. Exatamente aqui, a nossa mente. Porque quando eu fecho os meus olhos, eu imagino, e eu falo com Ele, e eu deixo que este templo, a minha mente, este templo, ele seja habitado por Ele. Ele entra, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou cear com vocês. Note que o que Davi fala, eu quero habitar na tua casa, eu quero contemplar a tua bondade, eu quero buscar orientação no seu templo. O que ele está dizendo é que eu quero conhecer a pessoa que é a esperança. Quando tudo na vida, no mundo é incerto, eu quero conhecer essa pessoa. É interessante que o salmista Davi, ele fala versículos antes, em Salmo 27:1, ele fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Ou seja, a esperança está em um nome, não em coisas, não em lugares, mas em Jesus. Versículo 5 ele diz: pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido, onde? Na sua habitação. Todos nós passamos por dias de adversidade. Essa semana recebi uma mensagem da dona Sônia, e nós pudemos compartilhar, e eu estou feliz que você está presente conosco, adorando, Sônia, com os seus filhos, familiares, a Jaque presente. Nós oramos por vocês no domingo passado, e na nossa conversa, você disse o quanto é bom buscar a Deus, e lembrando dos momentos de oração junto com o Rafa. A esperança está na presença de Jesus. A esperança está exatamente no seu coração. Bem, mas eu quero ser um pouco mais prático hoje. Eu quero ser prático,
porque eu quero falar com vocês de forma prática como é que nós buscamos e vivemos nesta esperança inabalável. Bem, de forma bem prática, eu quero compartilhar com vocês um pouco acerca de um livro chamado A Prática da Presença de Deus, do Brother Lawrence, o irmão Lawrence. Alguém que já ouviu falar desse livro? É um livro que você encontra apenas em alguns sebos. Você encontra ele, aqueles papéis bem mais antigos. A Prática da Presença de Deus. Por quê? Porque ele foi publicado em 1692. Irmão Lawrence, quando escreve esse livro, ele faz uma compilação da sua meditação, os seus pensamentos, os seus escritos. O objetivo é que ele está encorajando nós, irmãos, a vivermos em constante comunhão com Deus, não para obter coisas de Deus, mas para se relacionar com Ele. Sabe que o número 6 representa na Bíblia? Representa nós, homens. O número 6 representa o homem. É por isso que o número indicado, que é o número da besta, 666, nada mais é do que a plenitude do homem, somente o homem por si só. Eu quero compartilhar com vocês 6 práticas, homens, 6 práticas que nós, homens, podemos ter para nos relacionarmos com Deus e vivermos na presença dEle, para nunca nos separarmos dessa presença, dessa esperança inabalável. Número 1, nós precisamos aprender a buscar a face de Deus mais do que a mão de Deus. Muitos de nós perdemos um relacionamento com Deus porque nossos olhos estão fitos em suas mãos. Como a mim disse antes, quando tudo me vai bem, deixa Deus que eu organizo as minhas finanças. Deixa que eu sou o sócio majoritário, 100% dessa empresa, desses negócios, dessas finanças eu cuido, mas quando me vai mal, então eu busco o Senhor para que Ele possa me orientar e me socorrer. Ele não nos criou para nós ficarmos constantemente focados em suas mãos, embora Ele tenha boas mãos para nos entregar. A sua palavra nos diz, Mateus 7, se vocês, pais terrenos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Mas o relacionamento que Deus quer é, eu quero você, Deus, porque eu quero você. Não porque eu quero usar você. Nós não podemos falar que nós somos filhos de fato de Deus, quando de fato a única coisa que nós queremos é usá-lo para os nossos benefícios. Nós vamos à igreja num domingo de manhã, nós voltamos às nossas vidas durante a semana, realizamos nossos sonhos, nossos projetos e ocasionalmente nós oramos para que Ele possa abençoar aquilo que nós queremos. Salmo 27, 8, olha o que diz: a você, ó meu coração, Ele diz, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Uma coisa eu peço, a tua face eu buscarei. Além de buscar a Deus, sei que se tudo que você busca é a mão de Deus, eu quero falar isso para você, você vai perder a face de Deus. Agora, se você buscar a mão, você perde a face. Mas se você buscar a face, você também terá a mão de Deus. Além de buscar a face de Deus mais do que a mão, uma segunda prática que nós podemos ter é fazer uma mudança de paradigma. O paradigma é a palavra de Deus e mudar para o Deus da palavra. Eu sei que enquanto eu falo isso para vocês, eu já vejo uma cara de ué, assim, como assim? Realizar um shift, uma mudança de paradigma entre a palavra de Deus e mudar para o Deus
da palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esta é a palavra viva de Deus. Ele é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não é para ser um livro de verdades e princípios. Nós precisamos fazer uma mudança de ensinos de Jesus para Jesus que nos ensina. Max Lucado, ele é um autor de livros, diversos livros. E uma vez eu estava ouvindo ele dizer sobre como é que ele inicia os seus dias. Muitas palestras, muitos livros escritos, muita inspiração no Espírito Santo. Mas como é que ele, depois de tudo isso, inicia o seu dia? Ele diz: eu inicio o meu dia com o meu café, com a minha Bíblia, lendo a palavra de Deus, ouvindo Deus, e logo depois que eu termino de ouvi-lo, eu fecho os meus olhos e eu falo com Deus acerca de tudo aquilo, individualmente, o que eu vou enfrentar durante meu dia. É eu ler a palavra de Deus, sabendo que Jesus é a palavra viva, e Ele fala comigo. Nós temos que ter um cuidado muito grande aqui, e fazer uma mudança entre eu tive um insight hoje no aprendizado da palavra de Deus. Eu quero encorajar o estudo da palavra, mas mudar para eu tive um tempo incrível na presença de Jesus. Ele é a palavra. Deixa eu ver se eu explico isso um pouco melhor para vocês. Um dos homens que são os maiores ícones na cultura brasileira, na sociedade brasileira, ele faleceu em 94, ele foi um piloto de Fórmula 1, até hoje instituições carregam o seu nome, e aquilo que ele fez naquele momento, e até hoje traz um legado. Ayrton Senna da Silva, famoso Senna. Senna, ele foi disruptivo. Senna, ele trouxe uma realidade para dentro da Fórmula 1 que contagiou muita gente. Não é somente o gênio que ele era ali dentro daquelas curvas no carro, mas era quem ele era fora também, o seu coração, os seus sonhos. Uma vez eu vi um relato de um repórter. Senna tinha acabado de ser campeão mundial. Um repórter francês. Senna foi campeão mundial. Ele está no aeroporto para vir ao Brasil. Todos os jornais, geração nova, sabe o que é um jornal? Jornal era aquilo que eles imprimiam em páginas grandes, papel grande. Tinha várias seções, tinha economia, tinha esportes. Todos os jornais estavam em países diferentes falando sobre o campeão da Fórmula 1. E um jornal específico estava tendo um encontro com o Senna e as palavras dele sobre o seu coração após ser campeão naquele momento. Diz um repórter francês que ele viu essa cena. Ele viu a cena que Senna estava no aeroporto, em frente ao portão de embarque. Ele estava sentado e ele carregava nas suas mãos um jornal aberto. E nesse jornal aberto ele lia uma reportagem que tinha na capa uma foto bem grande de Senna. Ele lia aquelas palavras, ele via aquela foto. Ele lembrava, muito provavelmente, da entrevista que ele tinha concedido poucos dias antes. Mas na sua frente havia um executivo, engravatado, e ele estava com a sua perna dobrada, ele estava com um jornal aberto, e ele via na capa da seção de esportes a foto de Ayrton Senna. Ele lia exatamente tudo aquilo que estava descrevendo na entrevista com Ayrton Senna. Ele estava literalmente a 6 metros de distância de Ayrton Senna.
Ele lia sobre ele, mas ele não sabia que ele estava logo à frente dele. Da mesma forma podemos ser eu e você. Quando nós lemos sobre Jesus, mas nós não entendemos que Ele está aqui. Não trate a palavra de Deus como um livro de verdades e princípios e valores para ser uma pessoa boazinha no mundo hoje. Trate a palavra de Deus como um verbo encarnado, a esperança inabalável que fala para você: filho meu, eu estou aqui. Essas não são verdades lá do passado, mas são verdades de hoje para nós. Em terceiro lugar, abrace a maior promessa de Deus. Abrace a maior promessa de Deus na sua vida. Se você puder descrever qual é a maior promessa de Deus para nós, você consegue descrever? Qual é a maior promessa que Deus fez para nós? A maior promessa que Deus fez para nós, quando eu leio a Bíblia, eu quero falar algo pessoal, algo que eu acredito, tudo bem? Quando eu leio a Bíblia, se resume a essa frase: eu estou contigo todos os dias da sua vida. Essa é a maior promessa de Deus para nós. É: eu estou contigo. Deus só isso? Mas eu estava esperando mais assim, planos, eu esperaria um diagrama, eu esperaria um gráfico, o Senhor me mostrando o que vai acontecer com a minha vida, eu esperaria uma rota específica, como é que nós iremos daqui até ali? É isso? Pois é, eu estou contigo. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, por isso, meus irmãos, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Não temas, por quê? Porque eu estou com você. Jesus também disse isso. Lembra quando Jesus, depois de realizar todos os feitos, ir para a cruz, morrer por nós, ressuscitar, viver com os discípulos, naqueles 40 dias antes de subir aos céus, ele chega e ele diz para os discípulos, em Mateus 28, versículo 18, últimas palavras de Jesus para os discípulos. Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, eu entrego a vocês: vão e façam discípulos. Eu os comissiono a viver uma vida digna do chamado que eu tenho para vocês. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o que mais? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A maior promessa que nós precisamos abraçar é que Deus, Ele é conosco. Lembra quando o povo de Deus, ele estava lá em Êxodo 3, ele estava sofrendo, ele estava debaixo de cativeiro egípcio. No versículo 7, diz o Senhor a Moisés: eu tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Então saiba, Deus se preocupa com o seu sofrimento, Ele vê o que acontece com a sua vida. Versículo 8, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha que demais isso. Deus está dizendo que Ele entende a realidade que nós estamos, Ele profetiza com relação ao futuro, e nós estamos assim: uau, uma terra que mana leite e mel, eu quero ir para esse lugar. Olha que demais o que Deus está falando, o que Deus vai fazer. Mas aí vem o versículo 10, nossa esperança inflamada em tudo aquilo que nós ouvimos sobre o futuro. Mas daí vem o versículo 10, e o versículo 10 fala: portanto agora vá.
É como se alguém pegasse uma agulha e viesse exatamente na nossa bexiga de esperança com relação ao futuro. Agora, eu vou? Sim, você vá. Sim, você levanta e anda. Sim, você deixa o travesseiro e você escova o seu dente, e você lava o seu rosto, e você saiba, eu estou com você, vá. Eu o envio a Faraó, eu envio você a ele para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente eu estarei com você. Certamente eu estarei com você. Por que que eu e você podemos ir? Porque nós podemos abraçar a maior promessa dele para nós, no Velho e no Novo Testamento, é que ele nunca nos desampara. O seu nome ainda hoje é Deus Emanuel, Deus conosco, ele está conosco aqui e agora. Quarta prática que nós podemos ter: constantemente reconheça a Deus. Constantemente reconheça o Senhor. No seu livro, eu quero ler as palavras do irmão Lawrence, em A Prática da Presença de Deus. Ele fala essa frase: devemos fixar-nos firmemente na presença de Deus, conversando com Ele o tempo todo. Devemos alimentar nossa alma com uma concepção elevada de Deus, e disso derivar grande alegria em sermos dele. Devemos colocar vida em nossa fé. Devemos nos entregar completamente a Deus em puro abandono, tanto em questões temporais quanto espirituais, e encontrar contentamento em fazer a sua vontade, quer Ele nos guie em meio à vida, seja sofrimentos ou consolações. Nós precisamos reconhecer que Deus está aqui, que Ele quer viver conosco todos os dias. Eu estou passando por um tempo, eu não sei qual é o tempo que você está passando, mas estou passando um tempo de várias coisas acontecendo na minha vida, mas algo que aconteceu desde o início desse ano é que eu decidi entrar numa modalidade de esporte em que precisava muita disciplina e muitas horas dedicadas semanalmente. Comecei a fazer bicicleta, corrida que eu já fazia antes. A bicicleta fazia ocasionalmente em trilhas, nas montanhas, algo que eu gosto bastante, mas natação que é algo novo para mim. Eu nunca tive aula de natação na minha vida antes. E quando eu era pequeno eu tive um trauma, eu literalmente quase morri numa piscina. Meu pai me tirou e fez respiração boca a boca para eu voltar a respirar. Nesse tempo meu de disciplina, eu encontro Deus e eu reconheço Ele. No tempo em que eu acordo todas as terças e quintas, às 4:30 da manhã, eu estou pedalando, eu estou vendo o céu lindo, maravilhoso, e o sol surgir, eu reconheço que Deus está aqui. Num tempo em que eu estou naquela água, e ontem eu vivi algo inusitado, eu mandei um áudio para minha treinadora, dizendo para ela: eu estou tão feliz, porque hoje, pela primeira vez, eu nadei sozinho numa piscina, numa distância longa que ela tinha proposto para mim, sem parar, e não tinha mais ninguém. Porque o trauma faz com que você imagine que qualquer momento você pode morrer ali. E talvez se não tiver ninguém, aí a probabilidade de morrer é grande. Eu estava nadando ontem, eu estava reconhecendo, Ele está aqui comigo. Eu estava sozinho naquela piscina. Já tinha brincado com meu filho antes, depois o Noah saiu, foi brincar com o vovô, e eu fiquei ali sozinho, falei assim: eu vou fazer um treino, porque eu sei que Deus está aqui. Agora aprenda isso. Deus, Ele não está num trono em que Ele fala assim: ah, de novo você vai me chamar para pedalar? Eu não vou lá com você não, vai, eu tenho muito mais coisas para fazer aqui. O que, você está me chamando para ir fazer unha com você?
para ficar lá do seu lado e conversar com você. Não. Se for um milagre, se for uma pregação, tudo bem, eu vou com você. O quê? Você está me chamando para fazer bolo para os seus filhos? Você está me chamando para um café no meio da tarde? Você está me chamando para mais uma aula de superação do seu trauma na piscina? Ai, Tiago, já faz tempo que você já devia superar isso daí, eu não vou entrar com você nisso. Eu quero dizer para você, reconheça que Deus está querendo viver em cada detalhe da sua vida ao seu lado, junto com você. Enquanto você faz a unha, Ele está lá com você. Enquanto você prepara a comida dos filhos, Ele está com você. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo o seu carro, indo para aquela reunião, Ele está com você. Reconheça naquilo que é ordinário, no dia a dia da sua vida, em todo o tempo, Ele quer estar com você. Salmo 23:4 diz: mesmo que eu ande pelo vale das trevas, densas trevas, eu não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. A esperança inabalável é conosco. Número 5, entregue seus cuidados e sonhos a Deus. Você tem sonhos e tem cuidados, tem necessidades específicas, entregue elas a Deus. E número 6, para eu não tomar muito mais tempo, declare o caráter de Deus pela fé em todo momento. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Contemple a beleza de Deus quando você declara o caráter dele em fé, em todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Abra os olhos e você vai ver injustiça, você vai ver depravação, você vai ver fome, nudez, você vai ver escassez, mas você pela fé declara: Deus está aqui. Onde há escassez, eu declaro, Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Deus está aqui. Eu reconheço que há medo na minha vida, eu não sei como reagir diante dessa circunstância, dessa má notícia, mas eu declaro: Ele está aqui e o seu nome é amor. Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, profetiza o caráter e a bondade de Deus. Contemple a bondade de Deus em tudo aquilo que você enfrentar. Eu sei que talvez o diagnóstico médico não foi favorável, não foi bom, mas Deus está aqui e Ele é o médico dos médicos, a sua é a última palavra, eu continuo acreditando nele. Eu sei que o que aconteceu não foi conforme eu planejei, eu queria que o meu familiar continuasse aqui comigo, mas eu sei que aqueles que estão em Cristo, eles não têm uma vida somente aqui na terra, a nossa vida é eterna. Em breve todos nós estaremos juntos, adorando a Ele, onde não há mais choro, não há ranger de dentes, não há mais sofrimento, porque todo olho verá, toda boca confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Ele virá, Ele nos levará aos céus, e nós juntos iremos adorá-lo. Eu sei que talvez você acabou de receber uma palavra, e o casamento está em frangalhos, ele está em problemas, está em dificuldades, mas Deus está aqui, Ele converte o coração do marido à esposa, e a esposa ao marido. O nosso Deus, Ele é presente. Contemple a bondade do Senhor, declare exatamente em fé o caráter dEle, porque esse é o caráter do Senhor. O caráter do Senhor é luz na escuridão, caminho no deserto. Ele abre o caminho que homem nenhum pode fechar. Ele sustenta os nossos pés sobre as águas como nada nem ninguém pode fazer. Ele é o Deus que alimenta uma multidão, Ele multiplica pães e peixes, e ainda hoje Ele faz. Ele é o Deus que Ele derruba as muralhas de Jericó, Ele ainda hoje Ele faz. Ele é o Deus que Ele traz visão ao cego Bartimeu, e ainda hoje Ele faz.
Uma coisa pedi ao Senhor: eu posso habitar na casa de Deus. Por quê? Porque eu quero contemplar a bondade do Senhor, e eu quero buscar orientação no coração dele. Eu quero finalizar com essa frase de Tim Keller. Tim Keller, ele foi um pastor, escritor de diversos livros. Ele fala essa frase que eu achei extremamente importante para nós, hoje, aqui, agora. Você nunca deve ir até Deus porque Ele é útil. Não vá até Deus porque Ele é útil para você. Vá até Deus porque Ele é lindo. Ainda assim, não há nada mais útil para o homem do que encontrar o Deus belo. Nós precisamos ser filhos e filhas que têm um coração queimando por Jesus e dizer: mais do que as suas mãos, eu quero a tua face, o teu coração. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia. Talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.